Fala pessoal da PlayStation, John aqui. Vamos dar o nosso pós-jogo sobre Aston Villa contra Mikel Emery. Vamos aí falar do que eu sempre falei, jogo contra o Liverpool. Muita gente... vencemos o Liverpool, meu Deus do céu, meu Deus. E sobre o jogo do Liverpool, eu falei, tinha mais negativos do que positivos sobre aquele jogo. Indo ao futuro, toda vez que a gente jogar contra esses times, transição lenta, não tem intensidade, não tem um time querendo agredir o adversário, não tem jogadas criativas, e isso eu entendo. A gente não tem um jogador criativo, eu sei disso, mas isso, transição, contra-ataque, isso é treino. Isso não tem nada a ver com isso. Os jogadores obviamente vão melhorar isso, mas isso é treino, cara. Transição, isso é básico. Olha como o time é totalmente lento. Não importa se é o Liverpool, não importa se é um time mais fraco. Isso não é sobre jogadores, isso é sobre o treinamento, entendeu? Ou seja, é a mesma coisa que eu falei. Contra o City eu não consegui dar um pós-jogo, mas o que eu queria falar sobre o City, eu não tenho problema nenhum elogiando o Arteta, pra quem achar que eu realmente tenho. Eu não tenho algum. Eu dei no vídeo em inglês que eu fiz contra o City, desculpa pessoal, não fiz o vídeo em português, eu dei 10 de 10, porque tudo que ele não fez contra o Liverpool, ele fez contra o Manchester City. Eu vi um time tentando machucar o City, atacando as fraquezas do City, fazendo contra-ataques, transições rápidas, tudo que eu não vi contra o Liverpool, eu vi contra o City. Mas é a mesma coisa de sempre, eu não fiquei nada surpreso quando a gente perdeu pro Aston Villa, porque eu basicamente já sabia que isso ia acontecer. É a mesma coisa, slow motion futebol, futebol de slow motion, não acontece nada, é passe pra lá, passe pra cá, demora 2 minutos, faz um outro passe, é a mesma coisa de sempre. Foi isso hoje, foi isso contra o Brighton, foi isso contra o Bournemouth, foi isso contra o Crystal Palace fora, Olympiacos fora e dentro de casa, foi isso contra o Burnley no Turf Moor, foi isso contra vários jogos e times que eram inferiores a gente, o que significa que eram times que tinham um pior time. E eu vejo muita gente falando, mas olha o time que tem o Arteta. Esse era o time que várias pessoas estavam citando para chegar no top 4, brigando com o Manchester United e Tottenham, para brigar ali por quarto e terceiro lugar, e o Chelsea ia brigar ali na zona de meio de tabela. E o que vem acontecendo hoje, totalmente diferente. Tem um dado bem legal aqui que eu vi há poucos minutos sobre os times que mais criam na Premier League. E se não me engano somos o 16º ou 17º. Coincidentemente, os 5 primeiros são os times que estão ali no top 5. Chelsea, Manchester United, Liverpool City e Leicester. Impressionantemente, né? Outra coisa que acontece é... eu tenho dó do Maitland Niles também, né? Um jogador que, na minha opinião, é o jogador mais subestimado desse time facilmente. E não adianta o que esse garoto faz, o que esse cara faz, né? Já tem 22 anos, que ele nunca vai começar. Pessoal, vamos para as notas. Martinez eu dou um 6 pra ele. Foi bem no jogo, no segundo tempo fez uma bela defesa, não teve nenhuma culpa pelo gol. Mostrou a defesa. Davi Luiz e Holding dou 5. Kolasinac 3. Esse cara parece o Sócrates jogando, só que na versão mais burra. Impressionantemente ele consegue atingir esse nível. O Sócrates é um zagueiro bem burro, mas o cara consegue... ele tem essa proeza, né, o Kolasinac. Eu dou um 3 pra ele. Horroroso, um dos piores jogadores que eu já vi jogando pelo Arsenal nesses momentos recentes. Horroroso. Cedric, 3. No primeiro gol, no gol deles, ele podia ter feito um pouco melhor. Virou totalmente o corpo. Grealish acabou com ele, todas as jogadas quase o Grealish sempre se dava bem por ele. Torreira, 3. Horroroso, horroroso. Ele não é horroroso, um jogador horroroso, mas ele é um jogador mediano. Eu vejo gente falando que esse cara vai ser o próximo Kanté. Esse cara tem 24 anos, o Kanté com 25 já era... se não me engano foi com 25 que ele conseguiu aquele título com o Leicester. Com 25 o cara já era basicamente o melhor volante da liga. Tem cara realmente comparando o Torreira com aquele cara. O Torreira não tem resistência, o Torreira é fraquíssimo com o corpo, o Torreira não consegue defender tão bem. Ele, por exemplo, nesse jogo, ele teve 0 desarmes, ele não teve 0 nada, ele não consegue pegar uma bola, ele tentou pegar do Grealish, ele fez falta, tomou amarelo, tá voltando de lesão, mas esse cara teve 3 meses, quando chegou aqui no Arsenal, que foram bons. O Torreira acabou aqui no Arsenal depois do Natal. Depois do Natal de 2018,
Depois ele teve um joguinho bom aqui, outro ali, mas no geral, um dos jogadores mais hypados desse time. Eu não falo que ele é mais hypado que o Ozil, porque já tem pouca gente hypando o Ozil já, mas esse jogador realmente é muito hypado. Ele não vai nem ser titular. Se a gente contratar o Ceballos, que recentemente vem fazendo muito melhor defensivamente do que esse cara, e com a bola no pé ele não consegue fazer absolutamente nada, ele é inútil. Mas o Ceballos é melhor que ele, muito melhor com a bola e também sendo melhor sem a bola. Ou seja, se a gente pega o Ceballos e aí se a gente pega outro jogador, por exemplo o Partey, e aí um jogador de meia, aonde esse cara vai parar? Alguém realmente acha que esse cara vai ficar? Fraco, 3 pra ele, pode ir embora, pode ir pro Milan, pode voltar pra Itália. Você mesmo disse que não gostava do clima aqui. Pode ir, cara, isso não vai fazer falta alguma. Uma coisa que eu não citei também é que a gente substituiu o Davi Luiz ali pelo minuto 60 para colocar o PP. Gostei disso, isso foi um positivo que eu tirei ali do Arteta, não que ele foi bom no jogo de hoje, mas foi um positivo. O cara tentou atacar, tava perdendo e foi pro ataque, né? Tirou o Davi Luiz e o time que não tinha nenhum jogador para quebrar linhas ali, o Ceballos era o jogador que tava recuando mais, jogando ali basicamente de zagueiro pelo lado esquerdo, junto com o Holding que tava pelo meio e o Kolasinac que tava pelo esquerdo. O Kolasinac obviamente não vai conseguir fazer nada, ele é inútil, e o Holding é um jogador bom na saída de bola, mas é um jogador que consegue quebrar linhas assim. O que consegue é o Davi Luiz, já que ele tava fora. O Ceballos foi esse jogador que era o divisor ali. Lado esquerdo, Saka. Saka eu dou 3 pra ele, honestamente. Ele é um jogador que cria bastante, é um jogador que tem um impacto no jogo, mas hoje realmente não foi o jogo do garotão Saka, né? Realmente não foi. Lacazette é um jogador que dropa um pouco mais, fica basicamente ali de um camisa 10. O Aubameyang vai ser o nosso camisa 9, sempre é mesmo jogando pela ponta. E o Saka avança um pouquinho, pelo menos nessa formação que foi hoje, para jogar na ponta esquerda, enquanto geralmente o PP é na ponta direita, mas hoje não foi. Aubameyang, fantasma. Não dá pra ver ele no jogo, se ele não faz um gol, ele não faz absolutamente nada. Isso eu já falei, que eu venderia o Aubameyang e o Lacazette, na minha opinião. Eu contrataria o Depay particularmente por lugar do Aubameyang. O Depay não é um jogador que faz o tanto de gols quanto o Aubameyang, mas isso é muito raso para você falar. Por causa disso ele não vai ser o suficiente. O Depay é um jogador mais versátil que o Aubameyang e é um jogador que basicamente não vai fazer o mesmo número de gols do que o Aubameyang, mas é um jogador que vai ter mais impacto no jogo entre os 90 minutos. Por exemplo, você vai ter, vamos falar de um jogador, por exemplo, o Saint-Maximin. Não é um jogador que faz muito gol, não é um jogador que faz muitas assistências, não é aquele jogador que tem o produto final muito bom. Basicamente quem tinha isso era o Iwobi aqui. Só que ele é um cara que ele tem um impacto no jogo inteiro, um jogador muito incisivo, quebrando linhas, e geralmente não vai ter aquela final, aquela bola da assistência, aquela bola do gol, mas é um cara que vai ser uma consequência de lances bons que vão se resultar em gol. O que isso, os stats não contam, são discretos nisso. Os stats têm uma limitação nesses casos, e isso pra mim só mostra que esses jogadores como Saint-Maximin, Adama Traoré, são jogadores que são subestimados nesse caso, porque os stats não contam, os olhos contam. Lacazette, meu Deus do céu, esqueci de falar o Lacazette no vídeo de inglês, puta que pariu. 4, foi ok, podia dar menos talvez, mas eu dou um 4 pra ele, foi ok no jogo. Nketiah, fraco. E jogando de ponta direita também, né? Pois é. Não dá pra entender. Substituições, Willock entrando. Não vou marcar, mas esse cara também nunca vai ser titular no Arsenal. Entendo porque ele entra, ele dá uma energia pro time. Tecnicamente ele é ruim e nunca vai ser titular no Arsenal, mas eu entendo que seja um jogador importante daquele time, tipo um Milner no Liverpool, não que ele é do nível do Milner. Outro que entrou foi o Xhaka. Entrou pra mim, foi muito melhor do que o Torreira, com 6 pro Xhaka. Tierney também entrou, 5 pro Tierney. Perdeu várias bolas ali contra o Gilberto. PP foi outro que entrou. Eu dou um 5 pro PP. Pra mim não foi tudo isso e já tô começando a... Cara, eu vou dizer que eu já tô começando a... Minha linha já tá ficando alta com o PP. Eu vou dar até janeiro de 2021 pra aquele cara se acertar todo aqui pelo Arsenal, porque, cara,
Obviamente é a primeira temporada dele, é um time totalmente desorganizado, mas aquele jogador que a gente esperava que ele era, um jogador que ele corre por trás da zaga, aquele jogador que parte pra cima, aquele, meu Deus, é muito lentidão. E cara, tipo, quando eu vejo o Martinelli, quando eu vejo o Saka, são jogadores que partem pra cima da marcação. O PP é um jogador que não parte pra cima. Obviamente ele não tá adaptado ainda, ele pode se adaptar e aí jogar muito na temporada que vem. Eu acho que eu daria até 60% de chance disso acontecer e 40% de não acontecer, o que ainda é alto pra não acontecer. Só que tipo, eu não vejo nem fome de jogo desse cara. Eu não vejo ele tentando, eu vejo ele mais um perfil de oso ali que não tá tentando tanto, cara. Eu realmente não vejo, esse cara realmente tá interessado ou não tá interessado, não sei. E vamos pra ele, Mikel Emery. Eu dou 4, isso porque eu tô sendo generoso. Slow motion, já falei disso. Substituições, eu só dou 4 por causa das substituições, eu não acho que foram tão ruins. Por enquanto, quem fala que esse cara vai levar a gente para o topo não tem nenhum argumento pra sugerir isso. São pessoas geralmente que vão falar que ele vai levar a gente pro topo. Ele vai levar a gente pro topo porque ele vai levar a gente pro topo. Porque ele melhorou o Sané e o Sterling. Basicamente coisas desse jeito. Mas eu até confio nesse cara, assim, mas, cara, tem muita chance desse cara dar errado, tem chance dele dar certo, tem muita chance dele dar errado, basicamente isso sobre o Arteta. Não é um projeto realmente o Arsenal para um cara novo vir aqui e ir por isso. Mas pessoal, deixa eu saber o que você pensa sobre o vídeo, só tô dando minha opinião, não sei se eu fui negativo, essa é realmente a minha opinião. Cronystation aqui, John aqui, muito obrigado.